Isso foi basicamente tudo o que aconteceu desde que o BTS falou que ia dar uma segurada, uma pausa na carreira. Não foi bem uma pausa, né, porque eles continuaram lançando solos e tudo mais, e eles explicaram isso naquele momento do BTS Festa 2022. Colocam e intitulam aquilo como o capítulo 2 que estaria começando do grupo. E após isso, aconteceram várias coisas, mas um pouquinho antes também. E eu já vou falar de tudo isso aqui agora. Eu sou o Samuel TK, do Namekusei vai explodir e bora para mais um vídeo. Como eu falei, um pouco antes aconteceram coisas, né? Antes deles anunciarem que iriam dar uma segurada. Como o anúncio do projeto Triple S, que vocês muito bem devem conhecer, que foi o grupo que juntou 24 membros. Mas antes disso, em 18 de fevereiro, eles anunciaram esse projeto pré-debut, onde basicamente, em resumo, os fãs iriam decidir o futuro do grupo. Em 8 de agosto de 2022, teve o lançamento de Cosmo, o aplicativo do Triple S, onde os fãs votariam para escolher as músicas, as subunits, que as integrantes que formariam as subunits, decidiriam basicamente tudo do grupo, como o grupo iria se moldar para os fãs e principalmente troca de cartinha, compra de cartinha virtual das famosas NFTs. Sim, né? Nessa época a NFT era um bagulho absurdo, hoje em dia é bem nichado, né? Tem essa troca de photocards digitais que se tornou algo bem característico do grupo Triple S. Em 2 de maio, um pouquinho antes do anúncio do BTS, o LE SSERAFIM lançou na Source Music, a empresa que tinha o Different, dissolveu o Different e trouxe o LE SSERAFIM pra gente com a Sakura e a Chaewon vindo de IZ*ONE/Produce 48 e a Yoonjin, que participou também do Produce 48 e outras trainees que estavam ali. Elas debutaram com Fearless. Em 20 de julho, a Kim Garan saiu do LE SSERAFIM por suspeitas, né, e acusações de ter cometido bullying na época de escola. Em um grandíssimo resumo, já que isso aqui é para ser um resumo, muitas das coisas foram desmentidas, muitas dessas pessoas que acusaram, na verdade, eram as perpetradoras. A Kim Garan foi massivamente odiada pelo público e depois que ela saiu, todo mundo falou que a HYBE não soube administrar bem. Mas a HYBE defendeu por muito tempo a Kim Garan. Muito tempo. Mas muito tempo. Porque foi logo no debut que surgiu essa polêmica. Então, aguentou até demais. Só que ela teve que sair. Porque tava insuportável já. Tava, comentário toda hora. Ela teve que ser afastada. Não ia dar certo. Em 18 de março de 2022, o gigantesco grupo global XG lançou. Não é K-pop? Ai, não é K-pop, que pena. Samuel, por que você tá comentando? Porque o XG é absurdo, cara. Se eu não comentar delas aqui, alguém vai me bater. Eu mesmo me bateria. Porque o XG é um dos grupos que eu mais amo no universo. Tá, agora chega de exagerar, chega de bancar o fã maluco. Eu não sou maluco, eu só gosto muito do XG mesmo. É um grupo global formado pela XG-ALX, formado pelo Simon, que participou de um grupo no K-pop, que é o Dalmatian, se eu não me estiver enganado agora. E aí elas debutaram com Tiptoes. Todas são integrantes japonesas, cantando em inglês e promovendo na Coreia do Sul. Fala se esse cara não é genial, além de que ele é um baita de um produtor. E o XG nos proporcionou Cocona sendo completamente artista em Woke Up, tudo pela arte, mas ali a gente viu, na verdade, que não era tudo pela arte, e sim a identificação que ele tinha com ele mesmo. Porque mais tarde, ele anunciou que estava passando pelo processo de transição de gênero, se identificando agora como um transmasculino não binário, que é algo extremamente raro na indústria musical, seja no Japão ou na Coreia do Sul. Então é de uma coragem e de uma coisa tão agradável ver as outras integrantes apoiando ele e a empresa não boicotando a decisão dele. Em 22 de julho, a gente teve quem? New Jeans. Logo depois de debutar um grupo na HYBE. Foi meio confuso, foi um debut surpresa, mas surpreendente mesmo, que veio com um tom mais refrescante, um novo Jeans. Elas debutaram com Attention através da Adore, empresa que tinha acabado de ser criada ali na HYBE.
A Minhee Jin se juntou à Hybe e logo depois conseguiu criar a Adore, através do domínio da Hybe. Minhee Jin, que já tinha atuado em outros trabalhos no K-pop, principalmente na SM Entertainment. Curioso que o debut do New Jeans foi um pouquinho depois do álbum antológico do BTS, o que é uma coisa muito interessante, porque um fenômeno nasceu quando um fenômeno dormiu. Aí teve inúmeros hits, participação no League of Legends, ela se tornando cada vez mais um novo fenômeno do K-pop. E aí dá o problema de Minhee Jin contra a Hybe. A Hybe abriu a auditoria contra a Adore e a Minhee Jin. Foi em abril de 2024, Gente, resumo da prosa. Dois gigantes brigando ali, enquanto o New Jeans, só tomava na tarraqueta. E um resumo grosseiro, pra quem não entende do caso, a Hybe acusou a Minhee Jin de fazer umas falcatruas pra poder se apropriar totalmente da Adore, considerando que ela não tem a maior porcentagem sobre a empresa, no caso não tinha na época. Bom, basicamente 2025 foi marcado pelos processos que iniciaram entre Hybe contra a Minhee Jin, a Adore contra a New Jeans. Por que a Adore contra o New Jeans? Porque na Adore já não era mais a Minhee Jin que mandava, porque ela foi expulsa pela Hybe, então ela decidiu tirar a Minhee Jin de CEO. Logo, o New Jeans tomou o seu lado, falou, eu tô com a Minhee Jin. O grupo tenta invalidar os contratos porque elas querem ficar com a Minhee Jin. Então começou os primeiros processos. Em março de 2025, decidiram contra o grupo. E o New Jeans anuncia pausa. Elas até tentaram atuar como NJZ, NJZ, como vocês preferirem chamar, mas elas não foram permitidas. E aí veio uma coisa triste. Em 30 de outubro de 2025, o tribunal decidiu a favor da Adore. As integrantes retornaram à Adore, e aí em 29 de dezembro, a minha bias, a Danielle, saiu oficialmente do New Jeans. E praticamente o grupo acabou, né, cara? Não tem muito o que falar. A não ser que aconteça uma reviravolta absurda. É doideira, né? Mas enfim. Em 26 de junho de 2022, o J-Hope lançou o solo álbum Jack in the Box, uma pegada bem diferenciada que ninguém tava aguardando, cara. Eu me surpreendi bastante com Arson e principalmente More. Tem um grupo que marcou o segundo semestre de 2022, foi o IVE com Love Dive, se consolidando como uma das monstras dos digitais, e até hoje elas são gigantes. E se você quiser ver eu surtando e ficando maluco no show que teve do IVE aqui no Brasil, clica no card aí pra você ver a minha experiência, como ela foi e como eu me tornei um dos integrantes do grupo. Em resumo sobre Love Dive, hitou mais que água de coco na praia. Entre outubro e novembro de 2022, a gente teve um caso bem bizarro do Omega X, expondo o abuso que acontece dentro da indústria do K-pop, onde tinha vazado um vídeo da CEO da agência, Inspiring Entertainment, gritando, humilhando e agredindo fisicamente os membros. Em um desses vídeos, o integrante aparece caindo ali no chão, enquanto é humilhado, xingado, e basicamente ocorriam muitos abusos psicológicos, desde acusações mais graves também, onde no tribunal posteriormente acabou sendo confirmadas as acusações de abuso e assédio por parte da CEO, e também houveram alegações de que eles eram forçados a trabalhar mesmo doentes, até mesmo com o Covid na época que estava em alta circulação. E a batalha judicial aconteceu para encerrar o contrato com a agência. Em janeiro de 2023 eles conseguiram vencer o processo, e em maio de 2023 eles deixaram oficialmente a empresa. Depois disso, ela foi processada por assédio sexual. Aconteceu da ACO acabar acusando de volta um dos integrantes, e o integrante foi absolvido por falta de provas. Em 18 de novembro de 2022, a gente teve o quê? Vamos lá. Ai, gente, a estreia do 50-50 foi em 18 de novembro de 2022. Em 2023, entre junho e outubro, estourou a crise do 50-50 com a Attract. Para quem não sabe, na verdade vocês sabem, o 50-50 estourou com a música Cupid, que a versão em inglês dela viralizou nas plataformas de vídeos curtos por causa da edição de uma pessoa específica, que deu uma acelerada, um speed up, e muita gente começou a usar lá na plataforma. E estourou de um jeito absurdo.
Daí o 50-50 desconfiou um pouco da Tract com relação à divisão de receitas entre a empresa e as artistas, porque que o pitch tinha estourado muito e elas não sentiram que elas estavam ganhando tanto. Nesse caso, o público ficou a favor da Tract e até mesmo o tribunal ficou a favor da Tract, fazendo com que 3 integrantes saíssem, só uma sobrasse e o grupo fosse totalmente reformulado. E no finalzinho de 2022, a gente teve 2 coisas bem legais envolvendo o BTS. A primeira foi o solo do Jin, com o single The Astronaut, em 28 de outubro. E lá pro fim de 2022, teve a Copa do Mundo no Catar, e a música da Copa foi cantada pelo Jungkook, que foi Dreamers. E tivemos também o lançamento do álbum Indigo, do RM, que teve a música Still Life, com Anderson .Paak e Wildflower. Em 2023, a gente teve uma loucura acontecendo também. Vi e Jennie supostamente namorando lá em Paris, uma foto ali, acolá. Muita gente falou, ai meu Deus. Mano, não se falava em outra coisa na linha Lilás, gente. O namoro entre Vi e Jennie. No fim, como qualquer rumor da Jennie, só simplesmente esqueceram. É absurdo. E em abril, o Suga lançou seu primeiro solo álbum com 10 faixas, chamado D-Day. E em 5 de julho, veio um grupo que chamou muito a atenção da indústria por ter uma pessoa que já participou ali do 16, que é o Kiss of Life, que trouxe a sensualidade de volta ali pro K-pop e uma coisa mais madura, que era o que tava faltando um pouco, assim, diretamente um grupo maduro e que chamasse bastante a atenção do público. E falando em maduro, o nosso meninão, nosso garoto boy, Jungkook, lançou Seven. O estoura tá de estouro, furando a bolha. Não furou a bolha, triturou a bolha. E um dos meus solos favoritos foi Layover do V, que ele lançou dia 8 de setembro e conta com uma faixa que eu simplesmente ouço até hoje, que é Love Me Again. Ele sabia o que estava fazendo. Falando em saber o que estava fazendo, quando fizeram o Zero Base One através do nosso segundo Girls Planet, né, que é o Boys Planet, e teve o Girls Planet, aí teve o Boys Planet e debutou esse Zero Base One, que de verdade, muito bom, cara. Em 25 de novembro de 2022, aconteceu uma coisa louca, que foi a Chu sair do Luna. Basicamente, ser expulsa. O que a Blockberry Creative alegou foi que a Chu teria feito abuso de poder, entre aspas, com uso de linguagem violenta com um dos funcionários ali da empresa. Só que a versão da Chu foi... Não aconteceu isso. E afirmou que nem tinha entendido porque saiu do grupo. O caso começou a esquentar quando os funcionários começaram a defender a Chu. O que acontece é que a Chu teve alguns problemas antigos com a empresa, como vocês podem lembrar, lá em 2021, onde ela entrou na justiça para suspender e excluir algumas cláusulas do contrato que ela tinha, por considerar que era injusto algumas coisas. E por ter muitas dívidas, era um projeto tão ambicioso que eles não pagavam, né? Não pagava a galera. Daí ocorreu, entre 2021 e 2022, o distanciamento da Chu ali do grupo, porque ela começou a fazer coisa sozinha e começava a ir menos com as atividades do Luna, e a empresa sempre alegava conflitos de agenda. E pela justiça coreana ter decidido a favor dela, ela ganhou controle por parte dos lucros, e depois a BBC falou, legal, sai do grupo. Tivemos o desfecho de todas as integrantes do Luna picando mula, porque, como vocês muito bem devem imaginar,
Todos ficaram meio assim com a BBC, que não sei o quê. E chegou ao fim um dos projetos que mais me cativou, mais cativou os fãs do K-pop. Foi um projeto muito ambicioso, que tinha sua qualidade, mas talvez a falta de tato, a ganância e o desrespeito por parte da BBC não fez com que o projeto prosperasse da forma que merecia. Vamos então para 2023? Vamos? E aí, em março de 2023, a Hybe recuou na disputa pela SM e a Kakao assumiu o controle. Mas, cara, isso aqui foi um caos, na verdade. Vamos por parte? Basicamente, ali em fevereiro de 2023 mesmo, o Lee Soo-man vendeu 14,8% da SM para a Hybe. E a Hybe virou a maior acionista. E a Hybe depois anunciou um plano de comprar mais ações ainda, até 40% mais ou menos, para controlar a empresa. E aí iniciou uma disputa. A SM tenta vender 9,05% para a Kakao através de novas ações, e a Kakao vira parceira estratégica da gestão da SM. A diretoria ali da SM estava preferindo que a Kakao assumisse para não ter o domínio da Hybe, porque a galera tava com medo de virar um monopólio, basicamente. Porque a Hybe tava comprando tudo, essa é a verdade. Daí, em 3 de março, o tribunal bloqueou a emissão de novas ações pra Kakao e ela perdeu esse plano inicial. Então, aí acabou mudando ali de estratégia. Daí, a Kakao lançou uma oferta pública pra comprar 35% da SM. A oferta era 150 mil por ação, que seria mais alto que a Hybe havia oferecido, que era 120 mil won. Em 12 de março, oficialmente, a Hybe desistiu, falou, ó, entrega os pontos, acabou. Esquece. O motivo que eles deram oficialmente foi preço alto, mas talvez um superaquecimento do mercado. Daí a Kakao concluiu a oferta, adquiriu 35% e conseguiu 39,87% no total, se tornando a maior acionista da SM. E depois desse caos todo, veio uma coisa boa, né, meu? Jimin chega no number 1 da Billboard Hot 100, com Like Crazy sendo o primeiro artista coreano a fazer isso. No caso, o artista solo, é claro. Como coreano, foi o BTS. Que coisa, né? E como esquecer também de Vibe do Taeyang, que o Jimin fez participação. E pra quem conhece BTS há muito tempo, sabe que isso é absoluto cinema, porque o Jimin sempre se mostrou muito fã do Taeyang do Big Bang. E ele estar participando de uma música dele é absurdamente fantástico. É a mesma coisa que eu estar fazendo uma música com o Jimin, porque eu sou muito fã dele. E no mesmo mês, o Blackpink fez história como headliner do Coachella. Muita gente hypada. Ai, Blackpink no Coachella. Ai, meu Deus. Em maio de 2023, a gente teve o Boy Next Door, grupo criado pelo Zico através da sua empresa, que faz parte da Hybe também, e que chamou a atenção de uma galera. Depois tivemos finalmente o debut solo da Jisoo com Me. Demorou, mas chegou, né? E obviamente foi um hit. Em junho de 2023, o EXO CBX, basicamente Shen, Baekhyun e Xiumin, entraram em disputa contratual com a SM Entertainment. E isso é uma doideira. Basicamente, eles notificaram a SM Entertainment, alegaram falta de transparência nos pagamentos e aos dados financeiros e questionaram a duração dos contratos por acusarem de contrato escravizante. Não é a primeira vez que a SM é acusada disso. A SM respondeu negando irregularidade, acusou forças externas, como a própria Big Planet Made, que poderia estar interferindo, e eles rebateram dizendo que isso que a SM falou foi só para desviar o foco da atenção do que eles acabaram de acusar. Daí eles chegaram a declarar oficialmente a rescisão dos contratos exclusivos, e a SM afirma que os contratos continuam legais e ameaça ação legal. No fim do mês de junho, depois de muita negociação, eles tiveram um acordo provisório, continuando sobre a SM prometendo transparência financeira e eles seguindo com a atividade planejada. Daí o Baekhyun criou a empresa INB 100 em 2024
para atividade solo, o Chen e o Xiumin passaram a atuar fora da SM com outros projetos e surgiu o conflito de distribuição de receitas e gestão de atividades. E aí teve outra disputa contratual. O EXO-CBX acusou a SM de descumprir o acordo de 2023 que eles tiveram, que era a divisão de lucros e as exigências da SM. Ainda em 2024, a SM continuou respondendo, afirmando que os artistas estavam violando o contrato. Ambas as partes começaram mais acusações públicas. E basicamente tá assim, eles não saíram totalmente da SM, mas ficou aí, né? Tanto que o EXO retornou agora e não tava os 3 membros, então é uma loucura total. E como esquecer a Anitta cantando com o TXT, o TXT, o T-by-T, como você quiser chamar, viu? Não reclama com a minha pronúncia, por favor, obrigado. Amém. Com Back for More, a única coisa que me decepcionou é que ela não cantou em português. Mas, né? Vamos ignorar isso. E aí, entre agosto e setembro, a gente teve a querida estreia do Rise pela SM Entertainment. O problema é que logo no debut a gente já teve muitos problemas ali com o grupo, que é especificamente muito mais com o Sunhan. Cara, antes do debut do Rise, vazaram algumas fotos antigas do Sunhan com uma garota, mostrando intimidade, beijo. Então veio hate pesado, veio pedido pra ele ser removido do grupo, sim, por causa disso. Depois tiveram outras exposições, como vídeos dele fumando, print de conversa privada, até possíveis críticas que ele teria feito pra um outro idol. Aí aumentou muita polêmica. A Rise debutou com Get a Guitar e no debut ele sofreu um hate absurdo. E por causa disso ele entrou no hiatus lá em novembro de 2023. Aí quando ele voltou desse hiatus, ele recebeu mensagens negativas por parte de alguns, entre aspas, fãs do grupo. E a empresa voltou atrás e tirou ele do grupo. Simplesmente bizarro esse caso do Sunhan. E aí em 11 de outubro de 2023, a gente teve o último comeback do Mamamoo com um grupo completo até hoje. Foi em 11 de outubro de 2023. Elas estão pra voltar aí. Olha o tempo! E o que eu não poderia esquecer é um dos meus grupos favoritos que debutou dentro desse tempo em que o BTS parou, que foi Young Posse, que debutou em 18 de outubro de 2023 com Macaron Cheese e vem marcando presença com uma imagem completamente distinta de outros girl groups e de outros grupos que estão em atividade, sendo um dos grupos que vale a pena conferir também. XG e Young Posse eu defendo até a minha morte. Em 27 de novembro foi o Baby Monster, o tão aguardado grupo novo da YG Entertainment, vocais absurdos, raps poderosos, que é de se esperar da YG, e até hoje, um dos maiores grupos aí dessa geração, com muitos fãs. Isso aí é inegável, bicho. Em dezembro de 2023, uma mudança bem interessante, bem curiosa e bem determinante para muitas coisas do futuro que viriam a acontecer depois de 2023, que é o Blackpink renovar com a YG Entertainment somente para atividades com o grupo solo. Seriam elas por elas com o que vier aí global. Com isso a gente conseguiu ter vários lançamentos das garotas, incluindo Rockstar, Mantra, Like Jenny e a estouradíssima Apathy, que dispensa apresentações. Indo para 2024, 22 de janeiro, a gente teve um dos maiores grupos que debutaram nos tempos recentes, foi o To Us, na Plaids, a mesma empresa que tem o Seventeen atualmente, e eles estrearam com o Plot Twist já marcando presença, se tornando um dos maiores grupos do K-pop. Em fevereiro a gente teve os 2 shows anunciados para São Paulo do Twice, onde eu fui no dia 6 e gravei um vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem ver vai estar no card. Mas enfim, foi um showzaço, cheio de gente e que me marcou muito ao ponto de eu querer gravar aquele vídeo e simplesmente falar pra vocês que eu estava muito feliz.
E em fevereiro mesmo a gente teve a loucura acontecendo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Escândalo de namoro da Karina com o ator sul-coreano muito famoso, que eu esqueci o nome, mas ele é muito famoso. Vai por mim. Eu tenho certeza que todo mundo aí conhece, é só eu que tô esquecendo o nome aqui agora. Desculpa. Mas, cara, que loucura que foi isso, mano. Gente, e o tratamento com a Karina foi massacrante. Ela teve que pedir desculpas pros fãs e isso gerou uma comoção internacional que parece que foi bem curioso, porque isso acontece há muito tempo, mas eu acho que pelo caso do Aespa ser tão grande e tá na boca do povo, furou a bolha de uma maneira, mas eu comentei num vídeo na época que eu falei por que seria diferente. Foi muito diferente essa polêmica, mas eu tenho um raciocínio lá no vídeo, talvez vocês concordem ou não. Eu deixo pra vocês assistirem o vídeo da época, porque é interessante ver como que era o meu ponto de vista lá. Em março de 2024, a gente teve o lançamento de Friends do V, com uma música totalmente em inglês e um MV muito bem feito que alinha totalmente com essa letra. Aproveitando o embalo do BTS, o RM lançou Right Place, Wrong Person em abril, sendo seu segundo solo álbum, com basicamente 11 tracks. A gente teve um dos maiores grupos que debutaram recentemente também, o meu xodózinho, as Minhas Protegidas, Elite, através da Belift Lab. O Elite foi formado através de um reality show e estreou com Magnetic, que viralizou de tal forma, meu querido. No mesmo mês, tivemos o Nis com Superwoman. E tivemos em 1º de abril a formação completa do Baby Monster, porque estava desfalcado, o primeiro EP do grupo. Em abril de 2024, a gente teve a revelação total, completa, do Triple S, com as 24 integrantes, tendo as 4 integrantes finais sendo anunciadas em abril de 2024. Esse mês foi movimentado, hein, rapaz? O Le Sserafim esteve no Coachella, assim como o Blackpink também teve, mas no caso do Le Sserafim foi muito criticado por conta de instabilidade nos vocais, ao vivo, durante as apresentações, o que gerou forte debate entre os fãs de K-pop, muitos criticando, muitos explicando, o que começou a justificar uma onda de hate desproporcional pro grupo. Como sempre acontece no K-pop, sempre tem uma onda, sempre tem. Estamos com o Le Sserafim sendo odiado, é muito legal, é muito curioso. E curioso que é sempre um grupo feminino, né? Não tô querendo bancar, feminismo não, mas é muito curioso, né? Tirando essa carga negativa, em 20 de abril de 2024, a gente teve uma coisa muito legal, muito interessante e que quebra um preconceito por parte do que a gente propriamente entende sobre a surdez e sobre os deficientes auditivos. E a gente teve o Big Ocean debutando como primeiro grupo do K-pop com deficientes auditivos e membros que são surdos mesmo. Muito interessante, foi uma coisa que chamou bastante atenção na época e muitos de vocês devem ter acompanhado também. A gente foi pra junho agora de 2024, dia 12, o Jin do BTS finalmente saiu do exército, que ele tinha entrado há 2 anos mais ou menos atrás, e agora em 2024 ele está oficialmente dispensado, uma benção, né? Ainda em junho de 2024, o Jimin revela que ia lançar Muse em julho, com 7 tracks disponíveis nesse álbum. E em agosto, finalmente agosto, pelo amor de Deus, nós tivemos Cat's Eye, o nosso gigante Cat's Eye, debutando com o EP Soft is Strong, com 2 tracks muito conhecidas, Debut e Touch. Ainda em agosto a gente teve um caso bem chato, que foi o caso envolvendo o Suga,
e ele ter bebido demais, não tão demais assim, ou tão demais, enfim, não importa. Ele andou de patinete perto da casa dele, caiu, tava bêbado e foi pego no caso de DUI, que é dirigir sob influência de álcool. Foi uma polêmica, ele teve que se retratar publicamente, ele teve que pedir desculpas ao público, ele pediu desculpas, então é isso que importa. Foi crescido de uma maneira esse tópico, obviamente por se tratar de alguém do BTS, que a galera, né, cresceu-se os ânimos por uma coisa que não foi tudo isso, né? Vamos ser sinceros, não foi. Tava perto da casa dele, não tinha movimento, eu acho que ele tinha noção dessa situação. Foi um erro, mas não foi um erro grotesco. Não estou passando pano, é só fato, cara. Agora, um caso que não tem como passar pano, que aconteceu, que é extremamente sério, e foi no mesmo mês, em agosto, foi do Moontae, ex-integrante do NCT. Foi o escândalo de agressão sexual do qual ele fez parte. Ele acabou sendo preso. Demorou alguns meses para a SM encerrar de fato o contrato com o Tae, porque o julgamento já estava acontecendo e não tinha tantas informações, mas ele já tinha admitido culpa junto com os co-réus. A promotoria pediu 7 anos de prisão e o tribunal condenou a 3 anos e 6 meses. Teve apelação da sentença, mas ela foi mantida. É um caso tão desanimador, cara. É um caso tão nojento que, cara, só vamos ir pro próximo. Em 17 de outubro de 2024, quem saiu do exército? Ele, J-Hope, simplesmente o homem. E com isso a gente já pode ir pro ano de 2025 finalmente. Mas antes disso, é claro, não poderia faltar que em novembro o Jin lançou o seu solo álbum Happy, que ele havia anunciado meses depois de ter saído do serviço militar. Em fevereiro de 2025 tivemos a presença de 2 girl groups gigantes debutando, que é Kiki pela Starship, mesma empresa do IVE, Hearts to Hearts pela SM Entertainment. 2 grupos que chamaram extrema atenção com seus respectivos debuts e subsequentes comebacks. E a gente não pode esquecer que seu fuzuê com o Kiss of Life foi completamente caótico no aniversário da Julie, onde elas tiveram uma acusação de racismo, porque elas se vestiram de conceito hip hop e fizeram muitos gestos bem específicos e estereotipados de pessoas negras. Foi uma coisa que eu comentei nas minhas plataformas de vídeos curtos, vocês podem ver em qualquer uma delas. Tem um vídeo meu explicando sobre. O grupo publicou carta de desculpas durante abril e maio de 2025 e teve consequências porque elas deixaram de participar da KCON, elas tiveram muito backlash, muita gente comentando mal delas, muita gente que apoiava, deixou de apoiar, e o grupo que estava em alta, muitas músicas viralizadas, acabou indo um pouquinho ladeira abaixo. Em abril tivemos o anúncio de que em maio teria o lançamento do segundo estúdio álbum do Jin, chamado Echo. Lembrando também que em 2025 a gente teve 3 lançamentos distintos do J-Hope: Sweet Dreams, Mona Lisa e Killing It Girl. Que Killing It Girl, particularmente, é a minha favorita dentre essas 3. E como esquecer que no início de 2025 o Stray Kids fez sua apresentação, seu show no Rio de Janeiro e em São Paulo, e foi um completo sucesso, foi extraordinário, dando chance também para no futuro eles conseguirem até mesmo fazer a apresentação no Rock in Rio desse ano, praticamente dando o pontapé no dia que seria denominado o Dia do K-Pop. Mas logo em junho tivemos outras coisas deliciosas acontecendo. K-Pop Demon Hunters foi lançado, quebrou inúmeros recordes e agora no ano de 2026 conseguiu conquistar um Grammy e 2 estatuetas do Oscar, mostrando o K-Pop mais uma vez pro mundo e fazendo a voz de alguém que nunca foi ouvida ser de fato valorizada. Além disso, nós tivemos o quê? RMV.
dispensados. 11 de junho, Jimin e Jungkook dispensados do serviço militar. E aí, em 21 de junho, o nosso Suga, o nosso querido Suga, concluiu oficialmente o serviço militar também. E aí, em 1º de julho, o BTS anunciou o comeback para primavera de 2026. E é claro que a gente não pode esquecer de um comeback completamente inesperado que a Pabllo Vittar fez com o NMIXX, com a música Mesh, lá em 21 de agosto de 2025. Mesh. 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 E como consequência, conseguiu trazer pro carnaval de 2026 as garotas e chamou muita atenção. E aí teve o lançamento Tick Tick também. Foi algo muito legal porque a gente viu o NMIXX de outra forma, que a gente não veria fora do Brasil. E em 18 de dezembro de 2025, oficialmente lançou Santos Bravos pela Hybe Latin America, que foi formado através de um reality show, com direito a ter um integrante brasileiro e até mesmo uma versão em português de 0%, que foi a música de debut. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, essa noite. Já começando em fevereiro de 2026, o ano que estamos, o tribunal decidiu a favor da Minhyjin contra a Hybe. Aí, em 12 de fevereiro de 2026, a Minhyjin ganhou a primeira fase do processo contra a Hybe. A briga era sobre dinheiro de ações, que ela tinha direito de vender. O tribunal mandou a Hybe pagar cerca de 25,5 bilhões de won, mais ou menos 90 a 100 milhões de reais. Isso aí num CDBzinho. E valores menores também para outros executivos foram pagos pela Hybe. E também rejeitou o pedido da Hybe de anular o contrato dela. Então não foi anulado. A Minhyjin agradeceu a decisão, falou que ia focar nos projetos musicais dela, e a Hybe falou que estava insatisfeita e iria recorrer. Já em fevereiro de 2026, uma coisa bem recente, a Manon do Cat's Eye anunciou sua pausa, logo depois de várias coisinhas que aconteceram ao longo da trajetória do Cat's Eye, no que diz respeito à saúde dela, à integridade física, e ela sempre teve um pouco de hate em relação a preguiça, não sei o que, muita gente que não gosta da Manon. Então isso só reforçou pra a galera falar que ela saia logo. O que pra mim é uma besteira, né? E aí em 23 de fevereiro aconteceu uma coisa que não era pra acontecer, que é a prisão do CEO do XG e produtor também. Ele é muito responsável pelas músicas. Ele foi pego com drogas, basicamente. Então ele foi preso. Que droga, né? Ver o desenrolar dessa história, porque eu espero que não aconteça nada de ruim com o XG, porque eu gosto muito do XG, cara. E 10 de março, uma coisa que deixou a galera indignadaça foi o Hillsong deixar o Enhype. Foi uma decisão que eles fizeram pra ele poder focar na sua carreira solo. Teve petição pra ele se manter no grupo e poder fazer o solo. Deixaram bem claro o seguinte: não vão voltar atrás na decisão. Ele vai continuar fora do Enhypen. Uma doideira que só, gente. Em março de 2026, o Blackpink lançou o seu novo comeback, algumas semanas antes do novo comeback do BTS, marcando o retorno delas na Hot 100, ou Hot 100, se você for brasileiro, da Billboard, com essa nova música. Muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram nesses anos, tivemos perdas e eu queria deixar um espaço pra gente homenagear essas pessoas durante os anos que nos deixaram e pra vocês também conhecerem e quem sabe, né, curtir o trabalho deles que eles deixaram pra gente.
K-pop mudou muito desde que o BTS anunciou a pausa. Até eles próprios mudaram bastante. Uma coisa que eles falaram no Festa de 2022 foi uma coisa muito interessante. Eu acho que o Vic fala isso. Eles iam lançar o solo deles. Eles iam se desenvolver e amadurecer. E a sinergia ia voltar como nunca depois. Isso não só é um reflexo do que vai acontecer com o BTS, mas é um reflexo do que está acontecendo no K-pop. Está evoluindo, tem coisas que eu particularmente não gosto, que é tiktokização, o encurtamento de músicas. Alguns grupos fogem um pouco dessa regra, mas outros não fogem. E isso não é ruim, é só uma coisa que eu particularmente não gosto tanto, mas isso não me faz parar de gostar de uma determinada música e muito menos do próprio K-pop. Com o BTS voltando, eu sinto como se o K-pop tivesse mais um respiro para poder ter outro pico. Eu espero que isso aconteça mesmo, porque eu vou continuar por mais 10 anos aqui comentando sobre K-pop para vocês. Graças ao BTS e graças a todos os grupos que eu gosto nessa indústria que me faz passar raiva, mas me faz gostar das coisas também. Então tamo junto. Se você também é assim como eu, se inscreve aqui no canal. Seja membro se você quiser apoiar financeiramente, mas não precisa. Só de você estar aqui assistindo já é ótimo, mano. Mais de 10 anos criando conteúdo e K-pop é good.